Olá, queridos. A Bíblia como ela é, dentro do projeto Se Liga na Bíblia. Se você não fez a inscrição, faça com urgência, comente, aperte o sininho para receber as notificações. Essa lição, a quinta, ela narra o testemunho dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ela está alicerçada, baseada no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo de número 36. Lembrando que todas as referências não serão citadas para que o vídeo não fique muito longo, né? Algumas serão citadas, outras, primordial que você dê uma pausa, faça a leitura e depois retorne à lição. Varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-vos lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e entre nós está até hoje a sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O alvo principal desta lição falando sobre a divindade de Jesus, ou deidade de Jesus, a natureza divina, é que o aluno esclarecerá e fortalecerá seus conceitos sobre a divindade de Jesus pelo testemunho dos apóstolos, Pedro e Paulo, pela manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento e pelas
profecias messiânicas cumpridas no seu primeiro advento. O versículo-chave dessa lição é o versículo de número 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O presente século é como um campo de batalha onde os inimigos atiram seus dardos inflamados de ceticismo e malícias contra os fundamentos da fé cristã. No mundo das ideias, os sábios loucos rejeitam os ensinos claros e precisos da Bíblia e vão atrás de evangelhos apócrifos e ensinos falsos. Usam a pesquisa científica para, com sua falácia, manchar o cristianismo e o seu autor, Jesus, o divino Filho de Deus. Então havia uma corrente dentro do filosofismo chamado docetismo, que dizia que o sacrifício de Jesus na cruz era apenas uma aparência. Doceta vem de aparência. O Espírito penetrou no batismo em Jesus e se retirou na crucificação. Isso significa dizer que o sofrimento de Jesus foi uma ilusão. Ele não sofreu. Ele não sentiu dor, conforme esta corrente filosófica. Mas a Bíblia, ela, de uma forma objetiva e clara, ela fala do testemunho dos apóstolos. Testemunho primordial, testemunho eficaz, através da convivência e da experiência com Jesus, seu Senhor e Salvador. Num capítulo que nós lemos, Atos 2, de 33 a 36, nós vamos encontrar esta confirmação retratada em Atos dos Apóstolos, quando ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Já vimos na lição anterior as declarações e o testemunho de João, o Batista, e pelo seu evangelho, e sua carta do João evangelista, João chamado apóstolo. A mensagem apostólica e epistolares de Pedro e Paulo também se junta aos demais ensinos escriturísticos num sincronismo perfeito e harmonioso, no testemunho e na doutrina da deidade do Senhor Jesus, com citações veterotestamentárias, ou seja, baseada no Velho Testamento. O ensino implícito e esclarecido com precisão e autoridade espiritual para o deleite do crente e o ódio daqueles que dizem ter luz, mas persistem nas trevas da incredulidade e da ignorância. O livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, 41, ele retrata essa situação. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o pecado permanece. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Isto nós temos no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. Podemos aplicar esta verdade no ensino histórico da deidade de Jesus.
Mateus 18, versículo 16, João 8, versículo 17 e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Eis a realidade testemunhada. Primeiro, o testemunho de Pedro. Pedro foi testemunha da morte e ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 2 de Atos, 22 a 32, a leitura que nós fizemos no início, declarou a sua exaltação, no versículo 33 do capítulo 2, e sua dádiva à igreja, o Espírito Santo. Ele ainda assegura o senhorio de Cristo, capítulo 2, versículo 36. Compare com Atos, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Pelo testemunho daquele apóstolo, concluímos que Jesus é Deus exaltado, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Em Atos capítulo 5, versículo 31, nós encontramos: ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Em Atos capítulo 3, versículo 15, e no capítulo 10, 39, nós temos referências, não é, que ratificam exatamente essa posição mostrada em Atos. O Deus exaltado. Jesus é Deus exaltado. Os apóstolos exaltaram aos cristãos a não mentir. Efésios 4, 25. Pode-se afirmar com segurança que não mentiram em seus escritos. Já foram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo menciona isso em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Pedro também confirma a inspiração. Deus deu a inspiração ao homem para que escrevesse as Escrituras. Então, o conteúdo da Bíblia não é um conteúdo humano, mas é um conteúdo divino. A maneira e a forma como eles escreveram, o modo, não é? A capacidade cognitiva de cada um, isso fica na individualidade. Mas a ideia central, a mensagem é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando a nós, século 21. Na letra B da lição, é o Deus soberano. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. O título Senhor usado de Cristo é equivalente ao nome de Jeová, apostila do Instituto Bíblico do Brasil. Senhor, Deus soberano, disse o Senhor ao meu Senhor. A palavra grega utilizada para Senhor é Kyrios. E Kyrios é como um escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo não faz o que quer. O escravo faz o que o Senhor determina que ele faça. Escravo. A ideia aqui é de escravidão, de pertencer ao reino de Deus é se tornar servo do Senhor, no sentido de escravo. Dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Nós não devemos ter como guia a nossa consciência, os nossos desejos, as nossas aspirações. O guia da nossa vida é Jesus dentro de nós em espírito, porque Ele é Senhor. A soberania deve reinar, o senhorio de Jesus deve prevalecer em nossas vidas.
Na letra C, nós já trabalhamos na letra A, Deus exaltado, Deus soberano, letra B. E na letra C, Deus autor e doador da vida. Atos, capítulo 3, versículo 15. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Esse é o brilhante discurso do apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos. É um modelo para todas as mensagens, para todo pregador que quer transmitir a palavra direta, com objetividade, clareza, fundamentada nas Escrituras. O testemunho de Pedro, continuando, a letra D, Deus é o autor e doador da vida. Nós encontramos esta referência em Atos, capítulo 3, versículo 15, quando diz: E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Deus é o autor e doador da vida. A vida foi dada por Deus. Nós tivemos no início da criação o sopro da vida. Deus colocou a vida, o princípio vital da vida em nós. Tanto animais irracionais como racionais. Nós temos a vida. Ele é o doador, é o autor da vida. É Ele quem pode dar e tirar a vida. Nós vamos encontrar isso no capítulo 5 do Evangelho de João. Assim como Deus tem o poder de dar e tirar a vida, Ele deu o mesmo poder ao Filho de dar e retomar a vida. Foi assim que aconteceu, segundo a visão do apóstolo São Pedro. Ele deu a vida voluntariamente, ele se entregou por nós para remover os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, como Ele é o autor da vida, Ele pode resgatar, Ele pode retornar à vida. A Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscitou para a glória e honra de Deus Pai. Na letra E, Deus juiz. Nós temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 40 ao 42. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas ao testemunho que Deus antes ordenara a nós, comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A função de julgar foi dada ao Filho. E nós vamos ver isso na parousia, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Jesus não é só o Senhor dos vivos, mas Ele é Senhor dos mortos, ou seja, Ele julgará todos aqueles que confessaram para a vida eterna, aqueles que rejeitaram, negaram, para o inferno. É isso que está nas Escrituras Sagradas. A gente tem que crer no céu, que existe o céu, e também crermos que existe o inferno. Então, Jesus tem esse poder de julgar. Ele é juiz. Ele é juiz.